Preocupação. Quem não a tem? Preocupação. O que é? A preocupação é um sentimento de inquietação, apreensão ou temor, costumeiramente relacionado aos pensamentos negativos de algo que possa vir a acontecer no futuro. Eventualmente, pode ser importante pensar em tais possibilidades, mas esses pensamentos somente serão saudáveis se formos capazes ou desejarmos fazer algo positivo com eles. A preocupação torna-se autodestrutiva quando substitui a atitude sábia ou o descanso necessário com emoções amedrontadoras que desvirtuam o presente e nada fazem para nos preparar para o futuro. Pelo fato de a ansiedade estressante ser uma questão do coração, que exige muito mais do que traz coisas boas, a literatura secular sobre esse assunto considera a preocupação um hábito que nenhum de nós deve desenvolver. A Bíblia já vê a preocupação especificamente como a escolha de uma emoção que afeta o nosso relacionamento com o Pai Celestial. A principal palavra que o Novo Testamento usa para expressar preocupação tem o significado de estar ansioso, estar distraído, ter uma mente dividida. Portanto, a preocupação é uma emoção e uma condição da alma que se opõe diretamente à confiança e à confiança em Deus. Aqueles que me conhecem sabem que o salmo que mais gosto é o Salmo 20, em especial o verso 7, onde eu imagino Davi, já rei, em cima de uma colina, olhando todo o seu poderoso exército de Israel, com guerreiros, cavalos, bigas, lanças, arcos, espadas, e se lembra das batalhas que enfrentou enquanto jovem, o urso, o leão, se lembra do gigante Golias e de como o derrotou com apenas uma funda e uma pedra. E em sua mente conclui que tudo aquilo não é segurança de nada, e ele declara, lá no verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei quanto a você, mas para mim e para a maioria de muitos irmãos queridos que me ouvem nesse instante, essa semana foi sobremodo intensa, talvez terrível. Por vezes, os sentimentos se apartaram da razão, de nossas convicções, daquilo que sabemos. Mas tenho certeza, em nenhum momento nosso Deus nos deixou esquecer de que estava presente, como um Pai amoroso que estende os braços para nos abraçar, justamente como uma criança que, não importa o perigo, ao ver os braços estendidos do Pai, simplesmente pula para os braços do Pai, pois confia. Quase que todas as vezes que me deparo com pessoas tristes, preocupadas, pessoas aflitas, automaticamente vem à minha mente um outro salmo que igualmente nos fala de confiança em Deus. Agora você pode estar aí meio que confuso, com os olhos embaçados, talvez até pelas lágrimas. Para você que está assim, eu quero lhe falar nessa noite desse Pai e desses braços amorosos. E para isso, início de conversa, eu quero te fazer uma pergunta. Você confia em Deus? Sabe, eu queria tanto que você sentisse o carinho e conforto dos braços de Deus nesse instante. Para isso, abra sua Bíblia e acompanhem comigo. Salmo 46, vamos ver hoje características de quem confia em Deus. Salmo 46, acompanhem comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Pai, que essas palavras falem ao nosso coração e nos transformem. Proclamamos liberdade plena do Teu Santo Espírito. Não saia dos meus lábios palavras de persuasão, mas de poder, vinda do Teu trono, porque oramos em nome de Jesus. Olhando esse salmo, a gente vê que a primeira característica de quem confia no Senhor é que nele tem refúgio. Dá uma olhada no versos 1, 7 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, meu querido, a pessoa que você mais confia sempre é a primeira que você procura. Quando tem uma novidade ou até um problema para contar, certamente vai procurar alguém em quem possa confiar. A forma literária desse salmo traz um coro repetido nos versos 7 e 11. E a palavra-chave já iniciada no primeiro verso é refúgio. Isso demonstra um plano de fuga, segundo a linguagem de guerra. Esse plano de fuga trazia certa segurança aos guerreiros que lutavam com a confiança de vencer ou se abrigar, caso fosse preciso. O salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia nele, pois o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É assim que está lá no Salmo 91:1. Se você precisar fugir para algum lugar, fuja para a presença de Deus. Quem confia em Deus se refugia no Senhor. Já a segunda característica de quem confia no Senhor é não ter temor algum. Dá uma olhada no versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Todas as pessoas têm medo de alguma coisa. O medo é uma arma do inimigo para paralisar nossas vidas. Quase sempre, o medo é baseado numa mentira ou numa ilusão. Esse temor é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já nascemos com medo, mas isso não é verdade. Se não avisarmos uma criança de um perigo, ela não terá medo dele. Talvez você já tenha passado por uma situação de medo, como por exemplo, de escuro, e quando encontrou alguém para fazer companhia, logo ficou mais confiante, pois sabia que não estava só. Quem confia em Deus não tem medo porque sabe que não está sozinho. Por isso a palavra de Deus traz a expressão não temas. Dizem que 365 vezes, cada dia por ano, sabemos que nós não devemos temer porque Ele está conosco. Quem confia em Deus não tem o que temer. Já a terceira característica de quem confia no Senhor é ter alegria. Olha o que está no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Outra característica de quem confia em Deus é a alegria. Uma pessoa que não tem essa confiança vive triste e assombrada pelo mundo. Já quem confia em Deus sempre está alegre, mesmo no meio das dificuldades. Com certeza você conhece pessoas que enfrentam muitas lutas, como problemas de saúde graves ou cuidado de parentes acamados, e mesmo assim vivem sorridentes porque confiam em Deus. Sabe, aquele tipo de pessoa que se alguém pergunta como ele está, ele logo responde, excelente. Na realidade eu estou oscilando entre o maravilhoso e o extraordinário. E tem gente assim, tem estilo de pessoa que é assim. Eu me lembro de muitos na nossa comunidade. Maria José mesmo é assim. Existem pessoas que naturalmente, a cada manhã, ao acordar, dizem para si mesmo, hoje eu tenho duas escolhas, posso ficar de bom humor ou de mau humor. Eu escolho ficar de bom humor. Veja, cada vez que algo de mal acontece, posso escolher fazer-me de vítima ou aprender alguma coisa com o ocorrido.
Escolhe, pois, aprender algo. Sempre que alguém reclama, possa escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida. Querido, querida, nunca deixe o mundo roubar essa alegria que há em você, porque este é um fruto do Espírito Santo em sua vida. Está lá em Gálatas 5:22. Quem não tem essa confiança vive desanimado e fraco, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Quem confia em Deus tem alegria. A quarta característica que nós vemos nesse salmo de quem confia no Senhor é que permanece sempre firme, ou seja, tem firmeza. Olha o que está no verso 5 e 6. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Existe uma canção muito linda, que aliás era uma das preferidas da irmã Chiquinha, que inclusive abriu o programa de rádio. É uma música do Marco Góes, intitulada Autoridade e Poder. Ela é baseada no Salmo 125 e diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder dominem suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E ainda diz assim que é impossível viver sem Jesus. O ser humano é muitas vezes incoerente e contraditório, além de inconstante. As pessoas se tornam frágeis e volúveis a cada dia mais devido à massificação da sociedade, onde os valores são passageiros. A vida livre de compromisso é pregada pelo mundo como uma alternativa da vida moderna. Existem pessoas que são imprevisíveis, vivem em fases como lua, mudam de endereço, emprego, curso, roupa, opinião. O mesmo acontece no relacionamento e, consequentemente, não se firmam mais em religião, não se firmam com Deus. Tudo é abstrato, tudo é relativo. Querido, nosso Deus é absoluto. O resultado de tudo isso está no aumento, muitas vezes, de vícios, de doenças emocionais. Cada vez mais as pessoas são controladas pelo álcool, drogas, medicamentos. Embora a ansiedade seja um mal do século, Jesus já previa isso e deu sua receita como especialista, baseado na confiança em um Deus superior a tudo que vivemos. Dá uma olhada naquilo que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Acompanhe comigo. Abra a tua Bíblia. Mateus 6, 25 diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quando confiamos em Deus, sabemos que, embora tudo possa ser abalado, nosso Deus é mais forte e a nossa fé se fortalece. Quem confia em Deus tem firmeza. Já a quinta característica de quem confia no Senhor é ter um coração grato. Gratidão, por sinal, é princípio de adoração. Olha o que está no verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetua na terra. Aqui,
O salmista demonstra tanta confiança em Deus que convida as pessoas para viver o que Deus está fazendo. Por isso precisamos reconhecer o poder de Deus e testemunhar suas maravilhas em nossas vidas. Isso é ser grato por tudo que o Senhor faz por nós. Sabe, gente, muitos e muitos estão sofrendo, mas nós não podemos esquecer que Deus tem se manifestado de forma tremenda, muitas vezes em coisas pequenas. Eu conto sempre uma história de uma pessoa que está andando pela floresta e de repente encontra o urso e sai correndo, desesperado, o urso corre atrás, ele escorrega num barranco e de repente se agarra em algumas raízes para cair lá no fundo do poço. O urso para em cima do barranco e começa a babar, salivando, querendo pegá-lo. Quando ele fica naquela situação terrível, ele se dá conta e olha para baixo, tem 2 onças pulando, querendo alcançá-lo. Que situação terrível. O urso em cima, onças embaixo. O sol brilha, ele olha do lado assim e tem ali uma moitinha. Aquela moitinha, na realidade, é um arbusto com morangos. Ele vê aquele morango lindo, vermelho, reluzente com o sol, sabe? Parece que muito mais acentuado. Ele se firma todo o peso em uma das mãos, estica a mão todinha e pega com cuidado aquele morango e traz na boca. Que morango saboroso! E ele começa a saborear aquele morango. Você pergunta, e a onça? E os ursos? Eles que esperam, eu vou saborear o morango. Querido, urso e onça tem todos os dias na sua vida, querido. Sabe? Tem pessoas que pensando na conta que tem que pagar na segunda-feira não pega filho no colo no domingo. Tem pessoas que não conseguem ver os morangos que o Senhor nos coloca diante de nós. Sabe? Aquele irmão querido que dá um telefonema. Aquela pessoa querida que bate a tua porta trazendo um bolo. Aquela pessoa que lembra de você. Seja grato a Deus e às pessoas que com certeza foi Deus quem colocou ao seu lado para te ajudar. A ingratidão se tornou tão natural no ser humano, as pessoas se esquecem dos benefícios que recebem, mas se lembram de cada detalhe que ficou faltando. Se esperarmos reconhecimento do que fazemos, ficamos frustrados e desanimados. A gratidão é uma característica da confiança em Deus, porque quem tem essa convicção sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida. Como a letra do hino que diz, quantas bênçãos, dize quantas são. Podemos reconhecer as inúmeras maravilhas que Deus, ao ponto de que se as contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim, como está lá no Salmo 139. Agradecer a Deus aumenta a nossa fé, porque não esquecemos que faz por nossas vidas. Quem confia em Deus tem um coração grato. A 6ª característica de quem confia no Senhor é paz. Tem paz. Verso 9 diz assim, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista aqui descreve esse verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas. Mas as armas podem ser destruídas porque não vai mais precisar defender, pois a paz já está garantida. A desconfiança traz perturbação e problemas. O perigo da violência nas cidades faz com que as casas se tornem verdadeiras prisões de segurança máxima. Mesmo assim, quanto mais riqueza uma pessoa tem, menos sossego consegue desfrutar. Isso porque vive desconfiada de que algo ruim pode acontecer. Quando confiamos em Deus, não precisamos nos armar contra os outros. Vejam, queridos, eu não estou falando aqui em desprezo pela precaução e segurança. Eu não estou pregando aqui que problemas dos mais variados, inclusive de segurança, não existam. Eu não sou louco. Inclusive, tomo minhas preocupações de segurança. O que eu quero destacar é que mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio de batalhas, podemos dizer que temos a paz do Senhor, que é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. João 14, 27 diz, deixe-os a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem confia em Deus está em paz no coração. A 7ª característica e última que eu quero apontar para vocês de quem confia no Senhor é ter tranquilidade.
Olha o que tivemos no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O psiquiatra, o grande escritor Augusto Cury, ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria da síndrome do pensamento acelerado. Segundo ele, o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações de maneira que nosso pensamento é mais acelerado que o normal. Isso gera várias doenças psíquicas e emocionais, além de sintomas como falta de concentração e insônia. O ser humano não foi criado para viver sob constante pressão como nos dias atuais. Já estamos com os compromissos agendados e contas para pagar no próximo ano, sendo que não podemos acrescentar um côvado ao custo da nossa vida, como lemos. Quando confiamos em Deus, sabemos que passamos por tempestades, mas temos um Deus que é muito maior e pode apenas, com uma palavra, trazer a bonança. Por isso, procure acalmar o seu coração em oração, na presença de Deus, para receber essa tranquilidade que só Deus pode dar. Filipenses 4:6, Paulo nos escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quem confia em Deus tem tranquilidade. Eu vou concluir. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis se desesperam. Para aprender a confiar mais em Deus é preciso aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Não temer, sabendo que não estamos sozinhos. Buscar a alegria do Senhor, que nos fortalece. Se firmar na rocha que é Jesus. Ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. Sentir a paz que vem de Deus ao nosso coração e ficar tranquilo, descansando no Senhor. Agora, se você ainda está se sentindo como na beira de um penhasco, de um precipício, se sentindo inseguro, com medo, aflito, angustiado, com a garganta seca, de tal modo que sequer consegue gritar por socorro, sentindo-se sozinho, abandonado, se perguntando: o que será de mim agora? Eu quero orar por você, pois esse Deus que é um Pai amoroso está aqui agora, está aí com você agora, de braços abertos e quer te abraçar você, fazer com que você durma nessa noite nas conchas da sua mão, fazer cafuné no seu cabelo. Diante da aflição dos seus, o Senhor Jesus simplesmente diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, eu espero sinceramente que essa mensagem tenha falado ao coração de todos quanto a ouviram, e isso faça com que preocupações sejam transformadas em concentração nas coisas do céu, nas palavras de Jesus, nos seus propósitos, transformando-se em escolhas práticas do nosso viver. Permita, Senhor, permita que todas as vezes que preocupações comecem a nos sobrecarregar, nos voltemos ao Senhor lembrando de tudo, absolutamente tudo. Tudo está no seu controle. Que nossas cargas difíceis podem ser depositadas aos seus pés. Que o Senhor pode nos suster e tirar todo o nosso temor. E o mais importante, que o Senhor nunca nos deixará. Faz isso. Que essas pessoas tristes, aflitas, que me ouvem agora, sintam o teu abraço amoroso. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém? Amados, chegamos ao final de mais um culto. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que aonde você for, você colocar a planta dos pés, a presença de Cristo seja manifesta. Eu conclamo a toda a igreja a continuar em oração. A oração pelo nosso país, a oração pelo corpo médico, por todos os profissionais de saúde, a oração para que o Senhor estenda a mão de poder sobre os leitos dos hospitais, sobre as nossas casas, as nossas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação.
Que o Senhor olhe para a nossa vida como expressão de adoração ao senhorio dele. Que seja manifesta a presença dele em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus espalhado na face da terra. Tenham uma boa semana. Deus os abençoe.